Boa noite, companheiros. Está começando aqui mais um programa Tição, programa de Preto, programa do Coletivo de Negro João Kang. No dia de hoje, dia 29 de maio, no programa de hoje, vamos discutir aqui temas da maior importância que reverberaram aí na semana, né? Destacar também um fato que aconteceu hoje, né? Foi a prisão de um MC. Vamos falar sobre isso, sobre acusado aí de apologia por música, né? Agora até as expressões aí artísticas estão sendo vítimas da censura que se estabeleceu no país. Estamos voltando efetivamente para a ditadura militar ou coisa parecida, né? Bom, vamos falar também sobre um tema, né, que deu o que falar, que foi uma pesquisa da Universidade de São Paulo sobre o DNA do brasileiro, que mostrou, né, que o brasileiro é um dos povos, ou talvez o povo mais miscigenado do mundo, e que, a partir dessa tese, né, dessa confirmação, melhor, de um grupo de pesquisadores, gerou uma interpretação dos identitários, né, uma interpretação bastante negativa em relação ao povo brasileiro, segundo a qual todos nós aqui somos descendentes do estupro, né? Quer dizer, é um país descendente, é um país que descende diretamente do estupro, né? Vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito importante, né? Que é um ataque, obviamente, à maior parte da população brasileira. Como vocês podem ver aí pelo nosso título, né? Identitarismo ou o elogio da pureza, né? Os identitários, eles têm muito em comum com as doutrinas, inclusive com as doutrinas que defendiam a pureza racial, né? Porque os identitários, eles acham muito negativo que haja miscigenação no Brasil, né? Que a miscigenação seja uma realidade, que seja um país miscigenado. Segundo eles, né, você tem que atacar essa miscigenação como um elemento não positivo, mas um elemento extremamente negativo, né, o produto de um crime monstruoso. Mas não vamos comentar sobre esse tema, falar também de outras notícias, né? Ao longo do programa tem bastante coisa, então já fica por aí, compartilha aí esse vídeo com seus contatos, né? Chama mais gente para fazer parte aqui da discussão. Bom, para falar desse tema, está aqui comigo o companheiro Thiago Pires. Boa noite, Thiago. Boa noite, Caio. Boa noite, companheiros da Lives da Seu TV. Como sempre, eu gostaria de pedir para vocês já curtirem o nosso vídeo aqui no nosso canal Lives da Seu TV. Se inscrever também no canal é muito importante, compartilhar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, nos grupos e lista de transmissão do Telegram, do WhatsApp, né, em todos os lugares aí, para aumentar nossa audiência e ajudar a levar um programa revolucionário para a luta do povo negro, né? A gente pede também para você contribuir financeiramente, é muito importante sua contribuição para a gente poder fazer a manutenção aqui do nosso canal, poder melhorar a nossa transmissão. E tem várias formas de contribuir. A primeira delas é o Pix, na chave está aí na tela, pix@cotv.org.br. Há outras formas de contribuir que você encontra no cotv.org.br/doe, para quem quer contribuir no boleto, cartão, contribuição única, contribuição mensal. Você que faz compras na internet, é possível entrar com o link da loja do PCO para fazer compra na Amazon, AliExpress, Magazine Luiza. Você não paga nada mais e nos ajuda aqui de quebra, né? E por fim, a gente pede para você se tornar membro assinante da Causa Operária TV, né? Entra lá, cotv.org.br/membro, né? Como vocês sabem, a gente está impedido de receber contribuições em todos os nossos canais, em todos os canais da rede da Causa Operária TV, né? Isso porque a gente defende a resistência armada do povo palestino, então a gente não pode receber super sticker, super chat, ter membros. Então, se tornar membro através do Catarse, nesse endereço que está aí na tela, é uma forma de protestar contra a censura, né, contra essa perseguição que a nossa TV operária vem enfrentando. Então, curta, compartilhe e torne-se membro da Causa Operária TV. É isso aí, Caião. É isso aí, companheiro. Bom, vamos partir já diretamente aqui para nossa pauta, que hoje tem bastante coisa no programa, né, para a gente percorrer. E só vou destacar aqui brevemente os 61 anos da Organização para a Libertação da Palestina, né, organização que teve um papel muito importante na luta do povo palestino nas décadas de 60,
né, perdão, nas décadas de 80, né, de 70 também, né, e na década de 60, no final da década de 60, essa organização, né, ela foi constituída ali em 1964, né, uma série de reuniões que gerou essa organização, que logo depois, né, inclusive, entrou aí para a luta armada contra o Estado sionista, né, numa atividade que foi muito importante, né, épica, inclusive, né, teve o seu principal dirigente, né, que ficou mais reconhecido, Yasser Arafat, que teve uma importância muito grande na liderança dessa organização. Ela foi um dos momentos importantes de criação, né, da OLP, foi no dia 28 de maio de 64, né, que foi criado um Conselho Nacional Palestino, se reuniu em Jerusalém, né, e adotou ali uma série de posições, né, sobre a questão palestina, né, a luta pelo Estado palestino, dentre outros temas importantes. A OLP existe, né, digamos assim, formalmente até hoje, mas é dominada até hoje pelo Fatah, que foi um partido criado pelo Arafat em 59, né? A OLP, portanto, era uma liga, era uma organização que reunia vários grupos, o grupo principal, o partido principal era o Fatah, até hoje, né? O Fatah domina a autoridade palestina, a chamada autoridade palestina, que hoje, logicamente, né, está nos braços aí do imperialismo, do sionismo, né, serviço do sionismo, uma das coisas mais horrendas que a gente pode assistir, a atuação do Fatah e da autoridade palestina diante da crise e da luta do povo palestino, no qual eles se colocam a serviço dos piores opressores da humanidade, que são os sionistas, né, o Estado sionista de Israel. Mas, bom, a OLP teve aí um papel importante na luta, desenvolveu, a gente está vendo aí o principal líder, né, da Fatah e da autoridade palestina no dia de hoje, Mahmoud Abbas, né, que é um lacaio, podemos dizer assim, né, do imperialismo, para dizer o mínimo. Bom, só destacar esse momento importante, né, a OLP levou adiante uma luta importante, né, mas entre a luta armada e depois numa tentativa aí de conciliação, né, no final daí nos anos 90 e acabou, né, essa crise da OLP levando a que outros grupos se formassem na luta pela defesa do Estado palestino, como, por exemplo, o Hamas e outros grupos, que atuavam, inclusive, na Organização para a Libertação da Palestina, mas que hoje lutam junto do Hamas contra Israel, por exemplo, na faixa de Gaza. Mas tá aí, destacar brevemente essa questão importante, esse marco, né, que foi a Organização para a Libertação da Palestina, uma das organizações que tiveram aí, realizaram, né, capítulos fundamentais da luta de resistência palestina ao longo desse período de dominação sionista. Bom, destacar isso daqui e também já vou devolver a bola aqui para o companheiro Tiago para falar de um ato que aconteceu importante, né, para denunciar outros massacres, né, outros opressores, não lá na Palestina, mas aqui no Brasil. Vou devolver a bola aqui para o Tiago. Exatamente, né, Caio? Diante aí dessa matança da polícia, né, principalmente, a gente teve aí chacinas, né, no Rio de Janeiro nos últimos anos, na Bahia, em São Paulo, né, e diante aí desses massacres, né, principalmente do que a gente viu na Baixada Santista, no Guarujá, né, e depois no ano seguinte em toda a Baixada, né, militantes aí de todo o país, né, de várias organizações decidiram
encampar em uma luta em conjunto, né? Uma iniciativa aí de formar uma frente pelo fim da Polícia Militar, né? Que reúne também, nós fazemos parte, o PCO, o Coletivo João Cândido, né? Tem também o companheiro André Constantini, né? Do Rio de Janeiro, da organização Carlos Marighella, né? E os companheiros decidiram realizar no último dia 25, né? Eles realizaram um sarau, né? Uma atividade aí cultural onde o pessoal do rap, né, esteve presente, né, trazendo aí a sua arte, né, para denunciar, né, a violência, né, da polícia. O ato aconteceu aí dia 25, né, esse é o card aí do Sarau, né, que reuniu aí companheiros artistas, né, do rap, do trap, né, na favela de Santana do Agreste, né, o nome da favela, que fica no Itaim, né, em Itaí Paulista, que é um distrito de São Paulo, que faz parte de um complexo de favelas, né, uma extensão gigantesca de favela, né, a Boca do Sapo, favela da Bagdá, favela da Cripa, do Urso, né, então é um complexo assim, é uma das maiores favelas que tem em São Paulo, assim, uma extensão gigantesca, né? E os companheiros se reuniram para participar aí desse evento, né? Entre os companheiros estava aí o companheiro Felipe DG, né? Que faz parte também aí do João Cândido, né? Foi lá levar sua arte. Tá aí a foto do companheiro, né? A gente tem uma foto aqui, ó, geral, né, do pessoal aí que estava acompanhando, né, acompanhando aí a atividade, né, aí estão pessoal que é artista, né, mas tinha muita gente da vizinhança acompanhando também, né, tinha muitas crianças aí brincando, né, nessa quadra, né, que fica no, na, na favela aí do Santana, né? A gente tem outras fotos aí também, ó, só para vocês conferirem, né, como que foi a atividade, né? Tem foto, tem foto nossa aqui também, né? Eu tive participando lá presencialmente, pude fazer uma fala, né? No canto rap, né? Mas levei lá a palavra, né, do João Cândido. Esse companheiro aí de vermelho do lado, ele tem uma arte que é diferente do rap, né? Um outro sotaque, como eles dizem, né? É o trap, né? Muito interessante, né? Entre os artistas que se apresentaram, ó, tem essa companheira aí que que faz poesia, né? O nome dela é Catimira Verso, né? Então ela teve lá apresentando também sua poesia. A gente teve também a presença, né? Quem fez todo o som aí para nós foi o Léo Visionário, esse DJ aí, ó. Teve lá com a gente o dia, a tarde toda, né? Ficamos até o entardecer aí. MC Pedrinho JN também teve com a gente, né? Muito bom, explicou aí a questão, né, da molecada que vai para o crime, que acaba cedendo a questão do tráfico e tudo mais. Teve esse companheiro, o MT Rap, né, também tava lá com a gente no evento, muito boa música, né? Teve também o Resiliência Expressiva, tava lá com a gente, né, esse companheiro aí, que é ligado ao PT. Teve um outro companheiro que é o Submist, estava lá também, né? Esse companheiro aí. O companheiro também, Vidal, Liberdade e Revolução, também fez seu som lá, se apresentou, né? A gente teve a oportunidade aí de discutir várias
coisas importantes, né, do movimento de luta aí contra a PM, né, o movimento da periferia. E a gente teve a presença dessa mulher, ó. Ela tá ali com as crianças, né? O nome dela é Cristina. Ela foi uma das mães aí que perderam um filho em Paraisópolis, né? Naquele massacre ainda durante o governo João Dória, né? Ela explicou lá que as falsificações da PM, né? Tá aí ela junto com as crianças produzindo material, né? Então ela foi lá dar o depoimento dela, mostrou que que aquilo que foi informado pela PM, né? Nada tinha a ver com o que foi apurado na perícia. Esse daí é o filho dela, ó. Esse menino, né, de 16 anos aí que teve a vida perdida, né? E ela foi lá, participou do ato, né? Foi lá dar o seu depoimento. E teve a presença também do companheiro Mancha, né? O Nego Mancha, ele foi lá, fez um som também. Vou passar um vídeo aqui para vocês verem. 1, 2, 3, porquinho de palha. Quando vê os abridor de lata na cara se caga. Deus cria rota mata, é a lei dos canalha. Mas se eu sacar primeiro não sou eu quem vai pra bala. 1, 2, 3, porquinho de palha. Quando vê os abridor de lata na cara se caga. Deus cria rota mata, é a lei dos canalha. Mas se eu sacar a causa é operária, revolução proletária. São João cai do canto, revolta da chibata. Microfone e canhão, mirando na sua praia. O grito da senzala, Casa Grande em Danger. Quem pensa que é gigante, pisando no nosso sangue. Rajada de Davi, Golias é o sistema. Deixou com fragança, agora treme a revolta dos malês. E aqui cês não tem vez. 4, 5, 6, matei mais um burguês. Se a luta é de classe, que morra você. Chupa fica de nazista, apoia a chacina. Dá curso pra fascista, matar, bebê no berço, no camburão de gás. Um rapaz de defesa, meus interesses são os mesmos de Dom João VI, Tobias de Aguiar, Padre Feijó. Sua missão é uma só, show. Caçar, torturar, matar. Preto cujão, tem sangue preto na mão. Do mulato guardado, o capitão do mato. Lagarto do estado, armado e bem treinado pra fazer a segurança. Protege a propriedade, matando nossas crianças. Periferia sangra, meta pra burguesia. O mundo é com pistola, marmitas e vida. Falsa democracia, direitos da classe rica. Regime da ditadura, capa preta que censura, condena. Prende, quem não tem nem comida. Nunca vai ter paz se não tiver justiça. Poder pro povo pobre, pelo fim da polícia. 1, 2, 3, porquinho de farda. Quando vê os abridor de lata, na cara se caga. Deus cria rota mata, é a lei dos canalha. Mas se eu sacar primeiro, não sou eu quem vai pra vala. 1, 2, 3, porquinho de farda. Quando vê os abridor de lata, na cara se caga. Deus cria rota mata, é a lei dos canalha. Mas se eu sacar, bom, bom. Então tá aí, né, Caio? Um pouco aí do que foi esse evento aí, né? Você viu ali atrás tinha um pessoal também do Ameaça Vermelha, né? Um pessoal que é simpatizante aí da Liga dos Camponeses Pobres, né? A LCP, né? Não tivemos aqui um pouquinho das fotos dele, né? Porque eu não consegui reunir todas as fotos. Teve um outro companheiro também, Rogério Gonçalves, né? Que participou. Teve uma molecada que colou da própria favela, Caio, para fazer som. Foi uma atividade muito, muito interessante, muito combativa, né, esclarecedora aí, né, o pessoal compreende muito bem aí, né, que são jogados aí no crime, né, na miséria. Eles têm uma boa compreensão, porque é o que eles vivem também, né, Caio? Exatamente, né? É uma atividade muito importante, interessante, né? Unindo a arte como maneira, como meio de denunciar o regime político brasileiro ditatorial, né? O Estado persecutório, né? Nós temos aqui uma polícia que é uma espécie assim, de Gestapo hoje, né? De perseguir as pessoas. Nós temos notícias aqui que são brutais da Polícia de São Paulo, da Polícia da Bahia, da Polícia... Quer dizer, é uma coisa generalizada, né? De todos os órgãos aí de repressão. Bom, mas vamos avançando aqui no nosso programa. E também tem uma coisa, Thiago, por isso que o Estado capitalista, ele quer censurar a arte, né? Eles querem censurar a arte, a gente vê porque por causa da denúncia, né? Porque as pessoas usam a arte também
para denunciar o Estado, né? Para denunciar a perseguição, a opressão, etc. e tal. Então, não pode denunciar, né? E é lógico que eles sempre pegam aqueles que eles acham, né, vai ser mais palatável para uma parte da população. Então, não, nós temos uma notícia aqui, que aconteceu hoje, inclusive, que um MC do Rio de Janeiro, MC do Rodo, ele foi preso, né? Por quê? Porque por música. Preso por música. No Brasil, isso vai acontecer durante a ditadura militar, né? As pessoas faziam uma música, a ditadura não gostava, ia lá. Só que não era preso legalmente. Porque a ditadura também ela não fazia essas coisas, né? Eles iam lá, pegavam o cara e desaparecia com o cara, né? Mas no Brasil hoje não, é legalmente, entre aspas. Legalmente, entre aspas, né? Quer dizer, às vistas de todo mundo. Então vou devolver para o Thiago falar um pouquinho para a gente sobre o MC Pose do Rodo, foi preso aí, acusado de apologia ao crime. Não, você vê que isso aí, né, o pessoal precisa entender, né, a gente cansou de explicar, né, do problema, Caio, que acontece aí tá aí, ó, a foto do MC, né, Pose do Rodo aí, Pose do Rodo, né, MC Pose do Rodo, que foi preso aí no dia de hoje, né, foi preso, ele tem o nome artístico, né, dele é MC Pose do Rodo, o nome dele é Marlon Brandão Coelho Couto Silva, foi detido por agentes da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes. Vejam só, a DRE. O cara foi detido pela Delegacia de Entorpecente, Caio, por cantar. Faz sentido algum isso aí? Né? Ele foi preso por esses agentes, né, na sua residência, no Recreio dos Bandeirantes do Rio de Janeiro, sob o pretexto aí né, teve uma suposta investigação que apurou a promoção do tráfico de drogas, né? Segundo a polícia do Rio de Janeiro, né, a polícia mais mortífera que tem no Brasil, né, o Comando Vermelho, né, utilizaria estrategicamente os shows do cantor, né, que aconteceria em áreas dominadas pela facção, para poder aumentar a arrecadação, né, e a venda de drogas, né? A investigação ela teve base, Caio, circulação de vídeos de um baile na Cidade de Deus, né? Onde mostraria as pessoas fortemente armadas, né? Então, assim, quer dizer, você faz um vídeo aí, você usa uma arma aí cenográfica, né? Sei lá se é uma arma de verdade, né? E sei lá se tem arma também, né? E aí você vai preso por apologia à venda de drogas, né? A letra dele, né, se enquadraria aí no que eles chamam de proibidão do funk. É mais ou menos o que aconteceu com o Aruan aí recentemente, né? Você deve se lembrar aí do que aconteceu com o Aruan, né? Que era mais... Agora eles estão dando essa desculpa das drogas, né? Mas com o Aruan o negócio foi ainda mais inexplicável, né? Porque a música dele seria depreciativa, né? Isso aqui é um absurdo, né? Porque finalmente, Caio, eles começam aqui. A gente falou isso nos estádios de futebol, a gente falou em todos os lugares, não é, onde você tem repressão, que o negócio começa supostamente para combater aí o discurso do ódio, por exemplo, e depois quando você vê, você está defendendo o nazismo, você está proibindo manifestação política nos estádios, e com a arte não é diferente, né? Você vê, eles estão usando aí o pretexto da droga, da música depreciativa e tudo mais. Só que, por exemplo, né, nesse evento que a gente fez, Caio, todo mundo defendeu a legalização das drogas, por exemplo, para que a polícia deixe de ter esse pretexto para matar a população pobre e preta. Aí você faz uma música dessa, você fala que tem que acabar com a polícia, você fala que tem que arrancar a cabeça da burguesia, você vai ser enquadrado nessa mesma lei, não é verdade? Com certeza, né? Isso é um fato gravíssimo, mesmo porque a arte... Primeiro que essas leis que tá lá no Código Penal já são leis super antidemocráticas, profundamente antidemocráticas.
E segundo, que a lei não se refere à manifestação artística. A lei, a lei se refere só a discurso em público, né? Ou seja, se você elogiar, louvar ou enaltecer ou defender crime ou criminoso, né? É uma lei absurda, né? Porque você vê que essa lei aí também ela cabe para punir, por exemplo, pessoas que defendam o Hamas, por exemplo, né? Em determinado momento querem usar essa lei, né? Inclusive acusaram o PCO com base na lei de apologia, né? A lei de apologia ao crime, sendo que é absurdo porque Hamas não é grupo criminoso, nem terrorismo, nem nada. Bom, então a gente vê isso daí, é uma coisa muito grave. Isso daí pode atacar todos os artistas, toda a manifestação política por meio da arte, né? Você vê que teve um artista famoso, né, na ditadura, teve um caso lá de um assassinato de um policial famoso no Rio de Janeiro, e o Oiticica, ele fez aquela famosa arte, né, seja marginal, seja herói, né. Hoje, ele estaria na cadeia também, eu acho, porque já, você vê, você não pode se manifestar politicamente por meio da arte, né, já querem colocar você na cadeia, por exemplo, né. O que ele está sendo acusado aqui não é porque ele defendeu essa ou aquela ideia, que já seria absurdo, né? Mas, segundo a lei, é assim. Não, é porque ele cantou uma música. Eu não sei se o pessoal sabe que a música, ela não necessariamente corresponde, né, à opinião daquele que escreveu a música. Por exemplo, o Chico Buarque escreveu várias músicas como se fosse mulher, mas ele não é mulher, né? O pessoal não poderia acusar ele de ser mulher, porque ele não é mulher, ele é um homem, mas ele escreveu como se fosse mulher. Quer dizer, é uma coisa assim muito absurda, né? Quer dizer que se você cantar uma música, significa que você defende aquilo que você está cantando, a arte, né? Quer dizer que o aqueles sertanejos que cantam lá que você tem que beber até cair no chão, ele vive bebendo até cair no chão, ele defende, é uma coisa assim muito autoritária, né? Isso aí vai recair sobre outros artistas, principalmente da esquerda, do rap, né? E de outras manifestações culturais do povo pobre, negro, obviamente, né? Sobre essa desculpa que estão combatendo o tráfico de drogas, ou coisa que o valha, né? Ô Caio, Então, você me fez lembrar uma coisa aqui, né? Porque primeiro que você falou do Chico Buarque aí, me fez lembrar da ditadura, né? Significa que isso aqui é uma ditadura, né? O Chico Buarque foi censurado na ditadura, muitos outros cantores foi, aí depois ele tinha que fazer as letras, né? Com duplo sentido para é, poder continuar, né? Denunciando o regime militar, né? Mas você me fez lembrar do processo que nós sofremos, né? Foi daí que a gente intensificou essa campanha pela liberdade de expressão, né? Que pode ser usada para proteger, por exemplo, a moral de gente que não tem moral, como João Dória, né? Você deve se lembrar que a gente soltou aí uma crônica, né? No DCO, né? E teve que primeiro a gente tinha sido condenado tinha sido a primeira instância a gente tinha sido entendido que a gente não gerou nenhum prejuízo para a imagem dele, porque ele se tornou governador depois. E nas instâncias superiores a gente foi condenado a pagar R$500.000 para o cara. Né? Depois aliviaram um pouco aí e ficou por R$100.000, que já gerou um problema enorme dentro do partido, que é um partido pobre. Né? Mas, ou seja, no final das contas, isso aí vai ser usado como arma política. Não tem outra finalidade. Né? O cidadão aí que usa a música, usa o rap, aí, o trap, para poder, o funk, né, para poder denunciar o regime, vai ser perseguido, né, Caio? exatamente. E outra, você não pode. Isso daí é uma coisa tão absurda que você não pode confundir o indivíduo que canta com o eu lírico, né? É absurdo, é muito absurdo. Quer dizer, você compõe uma música e que significa que aquela música que você compõe significa aquilo que você pensa exatamente. É absurdo. Não... E outra, você não pode comprovar. Como você vai comprovar isso daí?
né? O indivíduo que faz um filme, né, que ele é, sei lá, ele é diretor de cinema e fez o filme Tropa de Elite. O filme é... Muitas pessoas acusaram o filme de ser fascista, né, de fazer aquela apologia à violência policial. Você vai acusar o, o diretor, você pode até falar, né, mas você não pode colocar a obra e o indivíduo como sendo a mesma coisa. É absurdo, né? É absurdo esse ponto de vista. Então, essa aqui é uma prisão extremamente grave do ponto de vista da liberdade de expressão e da liberdade artística, né? E você escrever aquilo que você quiser. Só para lembrar, né? Porque, assim, parece que a gente já tinha superado esse problema, né? Eu lembro que na década de 90 teve ali Teve uma música, né, que o Gabriel Pensador cantava, que falava assim, falava do presidente Collor de Mello, né? Você numa roupa de madeira fica bonitinho, ou seja, num caixão, né? E aí tinha sido censurada a música, depois eles voltaram atrás. Teve música do Racionais também, né? Por exemplo, o Racionais fazia música contra a PM, contra a Rede Globo, né? Você não vai poder. Ou seja, na verdade, isso aqui abre o caminho para essa época, né? Teve música do Facção Central, né? Isso aqui é uma guerra que foi censurada. Que isso aqui é uma guerra, né? É uma aula, né? Do que é a questão do pobre, né? A questão social, aí o crime e tudo mais. E é música que foi censurada, ou seja, você imagina, você faz uma música aí da resistência armada do povo palestino, também vai ser censurada, vai ser terrorismo, né? Então, assim, isso aqui é um ensaio, né? Eles pegam uma coisa aqui que é mais ou menos, que gera um impacto social, uma certa comoção em setores conservadores que não entendem muito bem o problema, e é a porta de entrada para censurar tudo o resto, né? Isso aqui, depois ninguém tem mais o controle de onde vai parar, Caio. Exatamente. Mas, só para terminar esse tema, né, que o mais interessante é que o delegado, ele falou o seguinte, que a música não é música, é um instrumento de divulgação e disseminação da narcocultura, seja lá o que é isso, narcocultura. Não sei se é crime, nem sei o que é, né? E falou também aquela frase clássica que a gente vê hoje, inclusive, a parte da esquerda defende, né, essa tese tão extraordinária de que ele, o artista, extrapolou o limite da liberdade de expressão artística. Olha que legal. O delegado, ele, agora, ele na ditadura tinha o censor, né? Você escrevia uma música, você tinha que levar para o censor para ele ver. Né? Tinha um censor que ia no jornal para ver o que você está escrevendo, o que vai sair nesse jornal. Agora o delegado vai cumprir esse papel, pelo jeito. É ele que vai dizer o que pode na música e o que extrapola a liberdade de expressão artística. Você É imagina, demais, né? você imagina o Bezerra da Silva hoje, né, Caio? Bezerra da Silva hoje não ia ter um samba dele que ia passar, velho. É uma coisa muito louca isso aqui, cara. Bom, destacar esse tema aqui, vamos para outro tema também, já também absurdo, né? Só que de um outro ponto de vista. Só antes aqui, dar uma boa noite para os companheiros que estão aqui no chat, Carlos Nishimiya, a companheira Cibele M e também o Charlie Coimbra, que estão aqui no chat. Bom, agora vou tratar desse tema que a gente já está até avançando no horário aqui, rapidinho, que é o tema da miscigenação, né? A miscigenação no Brasil. Então, o Brasil é claramente, né, um dos países mais miscigenados do mundo, né? E uma pesquisa que foi feita na USP, junto também com o Ministério da Saúde, chamado DNA Brasil, né? Ela fez uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas, né, para ver, né, o DNA do brasileiro. Concluiu, né, que o Brasil tem um número gigantesco, né, de combinações, digamos assim. Quer dizer, seria o país, ou um dos países, ou talvez o país, né, mais miscigenado do mundo inteiro, né? O que é, obviamente, uma coisa positiva. Logicamente, é uma característica do povo brasileiro,
né, a sua miscigenação, a sua mistura de muitos grupos étnicos, culturais diferentes, né? Por exemplo, na pesquisa que a USP fez, né, mostrou que o DNA do brasileiro era composto por origem de 60% europeia, 27% africana, 13% de índios. E mostrou também, né, que existe, sobretudo, uma relação entre o homem europeu e a mulher africana ou indígena. Esse detalhe aqui ensejou aí toda uma tese dos identitários, né, que eles procuraram defender essa ideia, procuraram mostrar que isso daí é uma outra coisa, era uma interpretação, né, para esse tema. Então, por meio do exame aí do genoma, né, completo de mais de quase 3 mil brasileiros em várias regiões, em todas as regiões do Brasil, né, eles concluíram que teve mais de 8,7 milhões de variantes genéticas inéditas. Quer dizer, é um país muito misturado, né, muito miscigenado, característica do Brasil e que não é comum em outros países nesse grau. Né? Você pega os Estados Unidos, por exemplo, você não tem um grupo populacional miscigenado como tem no Brasil, né? E outros países é menos ainda, mesmo com vários grupos étnicos e culturais diferentes. Bom, aí o que aconteceu? Né? Os identitários, de base dessa tese, dessa pesquisa, né, procuraram criar uma interpretação para o fato, porque, né, esse fato para eles não é um fato positivo, é um fato extremamente negativo da história brasileira. O fato de que aqui no Brasil você tem uma população miscigenada, que é a maioria da população, inclusive. Né? O chamado pardo, lá na classificação do IBGE, né, aquele elemento tipicamente brasileiro, misturado, ele é a maioria, cerca de 45% do povo brasileiro. Aqueles que se declaram brancos, são mais 40 e poucos por cento, né? Aí você tem os pretos e os índios, né? Obviamente que se for, isso daí do ponto de vista só da aparência física, né? Porque se você for colocar buscar mesmo, né, a maioria das pessoas que se dizem brancas, obviamente que são também descendentes de pessoas de várias culturas e cores diferentes. Bom, os identitários, eles começaram a levantar a tese seguinte, que, na verdade, a miscigenação não é uma coisa positiva, é negativa, e essa miscigenação é, na verdade, produto do estupro. Quer dizer, 45% da população é miscigenada, né? Isso por baixo, mas logicamente que seria mais, porque quase todo, se for considerar as pessoas que tenha no sangue, né, algum parentesco africano, indígena e outros grupos, vai ser 80% da população brasileira, se não mais. Que isso daí, na verdade, seria um grande estupro, né? A sociedade brasileira, composta aí de bastardos, né, que são os pardos, vamos dizer assim, somos nós, né, Tiago? Nós somos bastardo, produto do estupro do branco contra as mulheres negras e indígenas. Logicamente que essa tese, que é uma tese que tem muito a ver, inclusive, com a tese da extrema-direita racista do século XIX e início do século XX, né? Eles também eram contra a miscigenação, mas com outras palavras, né? Por outros motivos. Mas, segundo eles, a miscigenação ela era uma coisa que trazia uma degeneração para as raças, né? Os identitários, eles meio que concordam com essa tese, né? Embora eles não falem dessa maneira, mas eles meio que concordam com essa tese aí, de que a miscigenação é uma coisa
extremamente negativo, um crime, na verdade, né? Bom, outra tese também que eles levantaram é o seguinte, como mostrou, né, que boa parte pela análise, né, você percebeu que as relações se deram, sobretudo, entre homens brancos, né, e mulheres negras, porque, né, analisando os padrões da herança genética, né, então a maioria do cromossomo Y, que é herdado por via paterna, são de origem europeia, né, o DNA mitocondrial, que é transmitido pelas mães, é predominantemente africano e indígena. Então, indicaria aí que a relação se deu, sobretudo, com homens brancos e mulheres negras ou indígenas. E eles falam que isso daí, portanto, só poderia ser o estupro das mulheres. Mas eles também não esquecem ou não querem falar que no Brasil colônia, né, não tinha mulher branca aqui praticamente, né? Só tinha mulheres indígenas, mulheres africanas, escravas, e pouquíssimas mulheres brancas. Só tinha, a maioria era homem branco. E também eles não falam que no período colonial a população brasileira era baixíssima. Baixíssima. Né? A população brasileira em 1700 era 300 mil pessoas. Quer dizer, a miscigenação ela não se deu, sobretudo, lá no passado longínquo se deu lá também, mas ela continuou. Ela não é que foi lá e parou. Não. A relação entre os grupos culturais, entre as etnias, as raças, ela permaneceu, ela é permanente no Brasil. E é mentira que não existisse casamento, relações duradouras entre brancos, europeus, na época da colônia, e, por exemplo, mulatas, né? Que surgiu da relação entre o branco europeu e a mulher africana, por exemplo. Claro que existia, porque as mulheres brancas eram uma ínfima minoria. Então, os casamentos, existia sim relações permanentes. Inclusive, o próprio Marquês de Pombal, ele entre homens brancos e indígenas, né, mulheres indígenas, de origem indígena, e também mulatas, né? Quer dizer, pessoas já miscigenadas. E, obviamente, que todo esse elemento, né, esse daí é um ataque a boa parte da população brasileira, é um ataque muito claro, né, nesse sentido, né. A gente vê isso daí que eles pensam assim mesmo, que a gente sempre falou aqui de banca de heteroidentificação, né. Então, na banca de heteroidentificação, se vai um pardo, o pessoal rejeita, fala que não é negro, né. É isso daí, quer dizer, eles consideram que o pardo, ele é, assim, um pária, né, um bastardo, né, o degenerado, como dizia os elementos ultradireitistas no país. Quer dizer, é um ataque muito duro ao povo brasileiro. Agora, nós temos, por último, só para destacar, antes de passar aqui para o Thiago, só para destacar que a miscigenação no Brasil é uma coisa quase única, né, nas culturas. Isso aí já foi destacado por várias pessoas, né? E eles não compreendem bem o que é miscigenação. Miscigenação não é só a relação entre o homem branco, ou o homem de uma cultura e a mulher de outra cultura, mas é a criação de uma cultura nova no Brasil, que se deu. Você vê que no Brasil não existe populações diferentes, no sentido de que elas não se relacionam, como existe em vários outros povos. No Brasil não tem nenhum. O Brasil é um país gigantesco que não tem movimento separatista nenhum. Todo mundo fala a mesma língua, todo mundo tem os mesmos hábitos praticamente, todo mundo tem uma cultura muito comum, muito parecida, um ethos, né? Um caráter parecido. Todo mundo se reconhece como brasileiro. É uma coisa difícil de ter no mundo, num país como o Brasil, né? Quer dizer, teve uma integração efetiva, o que mostra
né? E outra, sem falar que o relacionamento entre brancos e mulatos, brancos e pardos, brancos e negros no Brasil existe até hoje, é uma agressão à população falar que todo pardo é produto do estupro, é uma agressão, né, contra a população brasileira, contra o povo brasileiro e o seu elemento mais característico, né, que é o pardo. Então, queria destacar esse tema, né? Outros países não conseguiram essa miscigenação, não tem os grupos culturais, eles não se relacionam, eles não se homogeneizam de jeito nenhum. Você vê nos Estados Unidos, é assim. Você vai lá, tem um programa de preto, só tem preto. A gente assistia aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, uma série de preto, só tem preto lá. Aí tem a série do branco, só tem branco. É dois mundos diferentes. Tanto que o movimento negro norte-americano, eles chegaram a discutir, até o Trotsky fala isso, se eles discutissem isso daí seria, se eles chegassem a essa conclusão, tudo bem, né? Não seria melhor, mas tudo bem, de reivindicar uma separação, porque não dá para incorporar. Realmente não bate o negócio. Né? Em outros países que não tem mesmo. Né? Muitos países, você tem várias guerras civis por conta de grupos diferentes. No Brasil não teve isso aí, nunca teve isso aí, por conta disso, né? Na África, você tem vários países onde as tribos elas não conseguem conviver junto. É uma disputa sempre muito acirrada. No Brasil também não tem isso entre as raças, né? Tem até aquela frase de Samora Machel que ele fala: é preciso matar a tribo para nascer a nação, né? É nesse sentido, quer dizer, tem que ter uma relação mais profunda entre os grupos, né? Coisa que eles não destacam. Isso aí mostra que o racismo brasileiro ele não está no povo, como os estruturais dizem, né? Que eles dizem que o racismo está na sociedade. Não, o racismo brasileiro não está na sociedade, está no Estado, na burguesia hoje, né? É o Estado que provoca isso daí, não é o povo. Passar para o Thiago comentar esse tema também. Não, isso aí que você falou, Caio, é muito importante, né, destacar, né, porque, como você falou, né, não é, esse racismo não está no povo, né, não é estrutural, né, como dizem aí os defensores do racismo estrutural. É diferente dos Estados Unidos, onde você tem uma parte da sociedade que realmente rejeita os negros, né, que há pouco tempo atrás você tinha lugares aí que eram frequentados por negros, lugares que não poderiam ser frequentados por negros, né? Tem a questão dos guetos, né? Que existem até hoje, né? Não se mistura, não tem essa miscigenação que é um patrimônio importante do nosso país, né? Que mostra que você não tem esse problema, né? No seio, né? No interior ali da sociedade. Você tem um Estado, né? Que ataca a população pobre, né? Que é a população preta, né? Ou seja, que mostra isso aí é importante, né? Porque assim, né? O ataque do Estado aos negros é porque a população negra é a população pobre, não que nos Estados Unidos não seja, né? Mas não é ou seja, você não tem setores da população, né? E se tiver uma coisa que não é significativa, que ataca, né? Não tem um conflito ali, um enfrentamento entre pessoas brancas e negras, né? Isso muito reduzido, né, na nossa sociedade. E aí o pessoal, eles erram, Caio, em coisas muito, muito bobas, assim, né? Essa tese aí essa conclusão de que essa pesquisa demonstraria aí que nós somos filhos do estupro, né? Na minha família, por exemplo, meu avô não estuprou minha avó, imagino que nem na sua e nem, né? Nós não somos da sociedade aí escravagista, né? Nós somos descendentes desse pessoal, mas no escravagismo certamente tinha estupro, né? Mas até teve uma discussão nessa análise política, né? Os vídeos estão no canal da COTV no Twitter, né? Também na análise política aí no YouTube, né? No canal da Causa Operária TV, né? Que teve um debate esse final de semana na análise
sobre essa questão, né? De que eles chegam à conclusão que todo mundo aqui é filho do estupro, né? E isso aí é muito ruim, porque é uma ofensa ao povo, né? Gera uma confusão, né? Que é o interesse dessa política, que é uma política que vem dos Estados Unidos, né? O identitarismo, né? Gera uma confusão e é uma ofensa a todas as pessoas do nosso país, né? É uma coisa muito ruim isso, que essa conclusão. Só que essa conclusão ela não leva em conta, Caio, os períodos que o Brasil teve na história. Você tem a escravidão, e depois da escravidão você tem um período aí onde vem os imigrantes, né, árabes e de várias nacionalidades aí, né, que vão compor, que vão mudar drasticamente a demografia do nosso país, né? Isso aí é importante por quê? Porque é uma outra sociedade, né? Não é a sociedade lá que era escravagista e tudo mais. E então eles parece que eles ignoram esse fato, Caio. Então todo mundo seria aí descendente de pessoas aí que foram estupradas e estariam estuprando até hoje, né? Porque tem uma questão, Caio, que foi colocada assim, né? Os dados são do presente. Eles não dizem respeito àquela sociedade do escravagismo, entendeu? E nesse meio tempo, essa sociedade ela também se transformou, né? Com a vinda dos italianos, dos europeus para cá. Mas tem uma questão importante que o Rui procurou fazer esse debate, né? Que o pessoal fala assim, para interpretar como é que nós chegamos nessa sociedade atual miscigenada, precisaria de historiadores e tudo mais. Não é verdade isso também, tá? Se você pegar aí os biólogos, eles são capazes de explicar, né, com uma questão simples, genética que se aprende aí no ensino médio, né, quando você tem lá o cruzamento, né, de, de dentro da mesma espécie, né, com cores variadas, né, como isso funciona, né? Então, assim, para você chegar a ter uma sociedade como a nossa, miscigenada, onde você tem aí mestiços, né? Como eu sou, né? Com traços negros, árabes, né? E tudo mais, você teria que ter uma constante mudança, senão essa característica genética ela iria desaparecendo, entendeu, Caio? Se fosse eventualmente um estupro, entendeu? Então, essa característica ela teria uma tendência a desaparecer, né? O Rui até explicou a questão da família dele, né? Que teve negros e tudo mais, né? E a partir de uma determinada geração, esses traços negros eles foram desaparecendo, né? Que as pessoas eram mais que da família dele se relacionaram com outras pessoas de pele mais clara. Isso aí, Caio, é genética básica de escola, se aprende, no ensino médio. Não é uma coisa tão difícil de se entender, né? E o pessoal busca adotar essas teses para atacar a essência do país, pertencimento do povo ao país, coisas que a gente já vem denunciando há muito tempo. Ou seja, aqui seria o cu do mundo, né? Então esse país não vale nada, isso aqui não é uma nação verdadeira, esse povo aqui é uma merda. No finalmente, é essa conclusão que eles querem chegar, né? Além de toda essa confusão de não lutar contra os nossos verdadeiros inimigos, que são os capitalistas hoje, né, Caio? Exatamente, claro. Nenhum país pode nascer do estupro. É uma coisa absurda você pensar que um país foi formado em 500 anos de estupros sistemáticos. Quer dizer, mas a tese que eles querem defender, eu acho que o que eles querem defender é o seguinte: que não é possível relacionamento entre os dois grupos, os negros e os brancos, né? Esse relacionamento para eles não é possível, e por isso que a gente sempre denunciou que o identitarismo ele procura a tese da palmitagem, né? exatamente, Você não não pode ser um pode palmiteiro, você tem que ser fiel ali à sua raça, né? a pureza racial. E quer dizer, mas o que eles querem? Eles querem substituir a luta de classes por uma luta entre brancos e negros. Então não pode a miscigenação, você meio que denuncia que essa luta não tem perspectiva nenhuma.
obviamente. Principalmente no Brasil, Principalmente no Brasil, que é um país é o país ultra que mais miscigenado. recebeu negro, né? Na Exatamente. era da escravidão. Então eles têm que colocar, como eles fazem essa política, brancos contra negros, né? Só que não é brancos contra negros também, porque tem que fazer as ressalvas. Porque tem uns brancos que eles reconhecem o seu privilégio, segundo os identitários, né? E Os eles, né? desconstruídos, antirracistas. Eles dizem quem são esses? O dono do Itaú, né? O dono dos bancos, né? A Lilia Schwartz, que foi citada aqui, que é dona da maior editora do Brasil, né? Está na Academia de Letras. E outros aí que, né? São pessoas que são caridosas, bondosas, humanas, humanistas, né? Antirracistas, né? Mas o seu Zé da esquina, que faz piada, esse aí não. Esse aí você não pode tolerar. O operário que faz piada na fábrica, esse, você não, esse de maneira nenhuma você pode tolerar ele. De jeito nenhum. Se ele for branco, né, claro. Então, a política deles é essa daí, é você jogar o negro pobre contra o branco pobre. Dá para perceber que essa é a política. Esse negócio ficou muito claro, né, com isso. Você deveria fazer o quê? Fazer um elogio à miscigenação, né? Contra a pureza de raça. A ideia de pureza racial é uma coisa ultra reacionária, né? Mesmo porque não tem pureza racial em lugar nenhum do mundo. Pega Portugal, quantos povos invadiram Portugal e formaram o que é o povo português? Inúmeros povos. Teve romanos, gregos, bárbaros, muçulmanos, um monte de gente. Não tem pureza racial nenhuma aí, né? É uma ideia absurda, mas eles são totalmente contra, né? Bom, mas a gente Você até vê que é uma coisa até, eu diria, Caio, que é religiosa, né? Você tem que se relacionar, você não pode se relacionar com esses pecadores, né? Com esses estupradores, né? O que eles querem falar, né? A gente viu esse pessoal, tem um pessoal que inclusive acha que eles não são brasileiros. Eles são afrodescendentes, nós temos que voltar para a África. Eu não, eu sou brasileiro, porra. Eu nasci nessas terras aqui, né? Eu gosto da nossa cultura, eu gosto do samba, eu gosto do futebol, eu gosto do carnaval, entendeu? Eu gosto do povo brasileiro, né? Enfim, né? Não vem com esse papo, não. A sociedade não vai aceitar isso aí, né? E nós temos que combater isso aí, porque essa intelectualidade, né, de Araque, né, comprou essas teses aí, né? Você vê que na universidade tá cheio de idiota, cara. Tá forrado, assim, é impressionante, né? Como a galera aí engole qualquer merda e sai falando por aí afora, né? É um negócio assim que você fala, meu Deus, né? Onde nós estamos? É pura histeria, né, Caio? exatamente. Por isso que o imperialismo apoia essas coisas. Impulsiona, né? Quer dizer, a luta não é contra os grandes capitalistas que mantêm uma política racista. Porque no Brasil, a cor da pele é um marcador social. Você é preto, você está no rodapé da sociedade. Para o Estado é assim. Você é negro, você está lá no rodapé. Esses dias teve uma coisa curiosa, né? Que uma ministra do TSE ou do TST, não sei, foi num negócio aí, ela é negra, né? Aí barraram ela na porta, né? E ela é ministra do TST, aí deu aquela confusão toda, né? Porque no Brasil é assim, a cor é aquele marcador social. Você é negro, o Estado olha para você e fala, não, você é da classe baixa. Você é branco, o Estado olha para você, ele olha assim, vê sua roupa, fala, você deve ser da classe média e classe alta, então pode passar. Então é assim, é o Estado que faz essa classificação. As pessoas não reproduzem, né? Exatamente, Bom, né, Caio? E aí, Caio, eu acho que ainda o que é importante, né, falar de tudo isso aí é que essa confusão aí acaba, né, como você falou, você tem essa Lilian Schwartz aí, ela é financiada aí pelos banqueiros aí do família Setúbal, né, esses bancos aí gigantescos que tem aqui no país, né? Você vê a Djamila Ribeiro, né, que é a joia da coroa, né? Você tem uma série de pessoas aí que eles estão ganhando muito dinheiro com isso, né? Eles não fazem isso porque
Por exemplo, pessoal lá de Paraisópolis, dessas favelas aí onde teve massacre e tudo mais, nunca receberam esse pessoal lá. O pessoal não luta pelo fim da PM. Né? O pessoal, o negro aí que tá fudido de verdade, né? Que toma bala na cabeça e tudo mais, eles não estão preocupados com isso aí. Eles estão preocupados com as palavras, né? Eles estão preocupados com outras fantasias, né? E eles ganham muito dinheiro para disseminar essa bobagem aí, né? Para confundir, para não falar que a gente tem que lutar contra o capitalismo, que a gente não tem que, por exemplo, todo esse pessoal aí recebe dinheiro de banqueiro, todo esse pessoal é ligado à ONG, né? Ou seja, quer inimigo maior dos negros no Brasil e no mundo que os banqueiros? Aqui os banqueiros ficam com 2 trilhões de reais por ano, metade do orçamento do país. Tem gente. Eu tive nesse evento aí, Caio. O pessoal não sabe o que é favela. O pessoal não tem ideia. Muita gente nem pisou lá para ver o que é. Entendeu? O pessoal não tem acesso a moradia decente, saneamento básico. Entendeu? Não tem comida, né? E vem a polícia ainda e mata aí um pessoal que busca sobreviver aí, acaba sendo um aviãozinho, né, de droga, alguma coisa, que faz um pequeno furto. Ou seja, ninguém tá preocupado com preto de verdade, né? O pessoal quer ficar aí pagando pau pra esse pessoal que chega aí igual essa ministra do Lula aí, como que chama essa que deu chabu com, com Silvio Almeida? Aniele Franco? Aniele Franco. Ela falou que ela ter chego ao Ministério da Igualdade Racial, ela é a vitória dos negros. Dá para acreditar numa maluquice dessa? Dá para acreditar que se você colocar uma ministra no STF vai mudar a realidade do preto? Esse pessoal é carreirista, esse pessoal só quer ganhar dinheiro, só quer um posto, só quer privilégio, só quer o status. Entendeu? Ninguém quer enfrentar a polícia de verdade. Até porque se tiver uma política, cara, de enfrentar a polícia de verdade, não vai receber financiamento da burguesia. Não vai receber financiamento do Bradesco, do Itaú, né, dos banqueiros internacionais, da Open Society. Não vai receber esse dinheiro aí. Vamos falar a verdade. Com certeza. Aí não interessa, né, para os É capitalistas. igual a, é igual a Índia Fake, né? A Índia Fake, a hora que os nossos companheiros lá no Mato Grosso tomam uma bala na cabeça, não aparece lá nem para saber se tá tudo bem, né? Quiçá defender aí, combater o latifundiário, não vai fazer isso nunca. Exatamente. Bom, a gente até passou um pouquinho nosso tempo aqui. Agradecer os companheiros que contribuíram aqui no chat, né? Muitas pessoas colocaram aqui mensagem, o Júlio César, o companheiro Charles, a Maria Genoveva, Soviet Central, né? Que comentaram aqui discutindo o tema, né? Lembraram aqui também da própria Lilia Schwartz e de outros temas. Agradecer a todo mundo que participou. Bom, acho que a gente tinha até mais coisas, mas acho que pelo avançado da hora a gente já vai encerrando, né? Daqui a pouquinho tem... Infelizmente, esses assuntos aí, eles são bastante polêmicos, né, cara? A gente tinha mais para falar aí dos índios, né, que são perseguidos aí pelo Jerônimo Rodrigues, do PT, na Bahia, né? Tem o caso aí do jovem, né, que a polícia forjou que ele teria tentado fugir, atirou no menino que estava de moto parado, né? Forjou uma arma ali. Isso aí a Djamila Ribeiro não vai denunciar nunca, né? Nem a Lilia Schwartz também não denuncia, né? Isso aí esquece, né? É isso aí, companheiro. Daqui a pouquinho, na Causa Operária TV, tem programa Resumo do Dia, com o companheiro Antônio Carlos Silva. A gente vai se despedindo por aqui. Próximo programa a gente volta com mais debate e denúncia. Já me despeço aqui, passo para o Thiago também mandar seu boa noite. É isso aí, gente. Não esqueçam aí de curtir, de compartilhar o nosso vídeo, de mandar a sua contribuição. E o Tição, Programa de Preto, volta aí na próxima quinta-feira, a partir das 18 horas. Um abraço a todos.